Boa noite. Agora é para valer. A gente inicia essa live no Canto do Florescer, mais um encontro das segundas-feiras à noite. E a gente hoje fez essas experiências, pessoas queridas já entraram, já conversaram conosco. Foi legal que a gente teve tempo de divulgar, de mandar para outras pessoas o convite. Hoje a gente espera, a gente vai receber a nossa queridíssima Jaqueline Torres. Já que ela é escritora, ela é poetisa, ela é educadora, é mãe de três filhos deliciosos, Pedro, João e Maria, e ela vem aqui para a gente conversar um pouco sobre essa experiência da construção da poesia dela, a experiência sensorial da construção da poesia dela. Já que é minha amiga há muitos anos e eu apoio muito ela, né? Então ela é uma pessoa que é muito sazonal, que você tem momentos que encontra a Jaqueline online todos os dias, todas as madrugadas, e tem dia que você não encontra a Jaqueline por um bom espaço de tempo. Então a experiência sazonal dela é uma coisa muito interessante, porque ela tem essa vivência de estar dentro do processo da energia da natureza mesmo, assim. E eu acho essa coisa muito fantástica. Foi isso que a gente pensou para contribuir no bate-papo com vocês e trazer essa experiência para cá. É, Deixa eu ver. Eu estou vendo aqui que já tem um bocado de gente querida, né? Célio, Thalita, Pedro, Alice, minha amiga. Um bocado de gente chegando aqui para esse papo conosco. E eu estou esperando o Jaque aqui. É, Amanhã inicia a primavera. Já repeti isso. Amanhã inicia a primavera e a primavera ela traz o renascimento. Ela traz o princípio da nova vida. Né? A gente viveu um inverno e aí esse ano especificamente a gente aqui nessa região nossa viveu um inverno mais intenso, de mais frio, de mais chuva, foi um inverno mais úmido. E mundialmente, por conta dessa questão do isolamento, por essa questão da pandemia, a gente viveu também um inverno mais para dentro, mais íntimo, mais interiorizado, como o inverno precisa ser. Mas agora chega a primavera, e aí agora eu acho que há uma necessidade da gente sentir essa energia de renascimento chegando. Né? A gente continua em isolamento, a gente continua mantendo todos os distanciamentos possíveis, mas a gente precisa do sol para florescer. A gente precisa dessa conexão de vida para florescer, para permitir que essa semente que foi germinada, que foi cultivada ao longo desses meses de inverno, ela se quebre e desabroche, né, no florescimento. Então, é uma época do ano muito especial para a gente, né? Entra amanhã às 10h30 da manhã e entra com ela a lua crescente também, a energia da donzela, a energia daquela que quer ir para a rua, a energia daquela que quer ir para a vida. E aí hoje a gente tem esse bate-papo, né? Encerrando esse inverno nosso, esse bate-papo com Jaqueline, estou esperando Jaqueline Torres entrar para a gente conversar e falar dessa poesia. Eu trouxe para abrir, e aí aguardando ela chegar, o livro dela, Cozendo Palavras Soltas. Né? Eu acho esse livro muito bonito, é um livro que eu tenho um carinho muito grande, primeiro por ter sido escrito por ela, e segundo por todo o conteúdo que tem nele. Né? Houve uma preocupação, um cuidado muito grande nessa questão da capa, né? Eu acho essa capa muito bem trabalhada, traz a questão dos retalhos, né? Do juntar os pedaços da história. Esse título que ela colocou, Cozendo Palavras Soltas, também traz essa energia, né? De quem está costurando, de quem está montando essa coxa de retalhos. E as poesias em si. Então, eu vou aqui falando, aguardando que Jaque entre. Eu acho que a gente já entrou tanto que já está lá.
é, chegando, já que está aqui presente, vendo só as pessoas queridas. E aí eu vou ler, que eu não sou boa de recitar, mas eu vou ler para vocês essa poesia que eu abri aqui aleatoriamente. Eu não tenho uma preferida nesse livro, mas vamos lá. Momento. Na calçada, um homem magro e escuro como a roupa separa dois montes de manga. O motoboy corta os carros. Um casal de amigos de braços dados não se dão conta das minhas observações. Parecendo duas crianças no tamanho, quebrando a esquina, se vão. E eu, aqui da minha janela, vou lendo Mário Quintana e sonhando. Eu, inclusive, acrescentei algumas palavras aqui na poesia, só tem Quintana. E eu acho que essa poesia e todo o trabalho de Jaqueline traz muito, né, essa essência do cotidiano, né, de como as coisas aparecem para ela. E aí traz essa sensação, essa questão sensorial da manga, né, assim, é, das frutas, do cheiro do verão, do cheiro da primavera, do cheiro do inverno que está acabando. Ela tem muita sabedoria em falar sobre isso. E eu estou aqui aguardando Jaqueline chegar. Eu espero que a conexão dela esteja legal. Eu dou boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes. A página 46 é isso, Jerusa? Tá, deixa eu ir lá. Não enxergo bem não, sério. Tem que ficar falando e eu vou olhando. Vamos lá. Enquanto a escritora não chega, estou eu aqui lendo. Página 46. A visita. Digo que não estou, mas a vida bate e bate insistentemente à porta. Eita, visitinha enfadonha e teimosa. Meu Deus. Gostaria muito de saber recitar, porque essa coisa ia ficar mais bonita ainda. Digo que não estou, mas a vida bate e bate insistentemente à porta. Eita, visitinha enfadonha e teimosa. Meu Deus. Tá aqui Célio, nosso querido, né? Célio estudou com a gente, Célio foi nosso colega de escola e é um poeta também maravilhoso que eu já convido aqui, Célio, para você também vir fazer um bate-papo com a gente em algum momento, porque eu espero que você já aceite também. Célio é um poeta que eu acompanho diariamente. Já que chegou, deixa eu mandar o convite para ela. Jaqueline Torres. Cheguei, enfim. Eu já recitei sua poesia, já falei bem muito em você, já apresentei o livro com todos os detalhes, capa contra capa, tema, tudo assim. E aí, Célio já me indicou outra poesia, eu já li. Estamos aqui falando em você. Uma E coisa boa. eu vou falar menos agora, que eu já falei muito, mas é isso, gente. Vamos começar oficialmente. Está aqui nossa convidada de hoje, Jaqueline Torres, que é poetisa, escritora, educadora, mãe de 3 filhos maravilhosos, Pedro, João e Maria, e minha amiga de milhões de anos, assim, não dá nem para a gente contar esse tempo. Então, esteja em casa, Jaqueline. Obrigada. Bom,
Boa noite a todas e todos. Eu estou vendo aqui mais ou menos assim, quem é que está, né, na live. Jackson, meu irmão, você falou de Célio, Thalita Farias está aqui, e as demais pessoas, né? A gente agradece muito. Primeiramente, eu quero agradecer particularmente a Jerusa pelo convite que me fez. Essa live está agendada desde julho, não é, Jerusa? Nós agendamos no mês de julho, e desde o mês de julho que aí Jerusa já comentou qual era a intenção da live, né? Qual era o que ela seria interessante a gente conversar hoje, né? Falar sobre poesia, e eu acho bem pertinente, não apenas porque é a minha praia, né? É por onde eu transito, é o que é um alimento diário, mas também porque eu acho que o nosso tempo está precisando de poesia, né? Está precisando de... Eu acho que nós nos deparamos sempre com palavras muito rígidas e duras, e palavras que ferem, fome, morte, estupro, feminicídio, tudo isso. Hoje o nosso cotidiano se enche desses termos. E nós precisamos dar uma guinada um pouco. Essa relação com a poesia, ela é muito pessoal, ela é muito íntima, e acho que também vai conferir nessas mudanças para os dias, para as coisas ficarem melhores, mais leves, essa relação nossa com a poesia, né? Que eu acho que é um tema bem interessante para nós conversarmos também, porque quando a gente fala de poesia, a gente chama a atenção para a nossa relação com a leitura, como é que a gente está. E todos nós devemos estar abertos mais para, né, para a leitura. Então, sempre que a gente pode ter o espaço de conversar, de dialogar sobre poesia, sobre literatura, sobre a arte, sobre a beleza poética, sobre esses sentidos nossos que faz com que a gente possa produzir a partir desses sentidos, desse olhar, e também receber, né? Porque eu, ao mesmo tempo que eu escrevo, eu também consumo. Então, essa relação com todos esses sentidos, né, esse aspecto sensorial de beleza, de perceber a beleza, a arte, nós acabamos fazendo essas duas coisas, né? Para quem escreve, quem não escreve, consome. Então, é bem interessante. E eu perguntava hoje, agora no final da tarde, a Jerusa, o propósito vai ser mesmo conversar de repente sobre a dimensão sensorial na poesia e o encantamento, que isso, Jerusa pensou, muito vinculado à minha produção escrita, mas eu vejo também, Elisa, como um momento de reflexão e de pausa para a gente fazer nesse tempo de reclusão que todos nós e todas nós estamos vivendo. Então, eu acho que é interessante nós verificarmos que, apesar de todas as coisas, as tensões, de todas as coisas complicadas que essa pandemia trouxe, existe dentro dessa situação, desse caos todo, coisas que são significativas e muito de belo. Tem um encontro consigo mesmo, tem produções que estão saindo, tem autores que estão se revelando, né, e autoras. Silvaneide Costa é uma dessas escritoras que 2020 fez com que ela começasse a abrir a gaveta e tirar da gaveta os textos dela, né? E quantas? Esse momento agora nosso, né? Talvez a gente nem fizesse uma live assim, se nós não tivéssemos nessa situação de não podermos estar presente e conversar cara a cara. Então, a gente de repente está aqui e tem um monte de figurinhas que eu estou vendo aqui, de gente querida, né, de poetas, escritores, amigos e amigas nossas, que estão podendo, que a nossa fala vai chegar lá nessa pessoa que está tão distante, e nós estamos assim, né, dentro da nossa casa, de certa forma, há um conforto para fazer isso. Então, eu estou aqui à sua disposição para a gente dialogar o que você quiser, por onde você quiser começar, que a gente converse sobre o tema de hoje, né? A dimensão sensorial na poesia e o encantamento.
Vamos nessa, então, Jaque. Quando o Campo do Florescer surgiu a partir dessa questão de fazer lives semanais, né? Porque todo mundo está fazendo live. Mas eu gostei tanto que eu comecei a criar um momento, um espaço, um dia certinho para fazer live, porque eu disse é uma coisa que eu gosto, quero ficar fazendo. Eu pensei muito em cima desses dois pilares, né? As práticas integrativas, que é uma coisa que eu tenho feito, que eu estou dentro desse universo, e que eu acho que elas vão reparando as situações que a gente está vivendo, né? Um processo de cura mesmo, e de tratando e ajeitando. E as artes? Porque, para mim, a cultura, as artes, ela é a vida, assim, a gente só vive porque a gente tem isso para nos sustentar, né? Então, as práticas integrativas traz a espiritualidade desse ponto da cura, e a arte, para mim, traz a espiritualidade desse ponto de conexão com a criação. Então, eu tenho mesclado isso porque eu acho muito forte, muito intenso. Na hora que eu paro para pensar, para ver um quadro que foi feito, uma poesia que é feita, uma música que é feita, eu percebo muito essa coisa. Esse livro teu faz o quê? 4, 5 anos que você publicou, eu nem sei o tempo certo. Normalmente, já li ele inteiro algumas vezes, e quando eu vou fazer a faxina, aí eu pego o livro, né, tô limpando, aí sempre pego a poesia, e ela sempre é totalmente diferente para mim, assim, né? A poesia, ela é a mesma, você construiu ela num determinado momento, mas toda vez que eu leio é uma outra poesia, que é um outro sentido que ela vai me trazer. Essa que eu li hoje, de momentos, ela trouxe o sentido da manga. Foi a manga que me chamou, que a gente está falando do sensorial, né? E a manga eu como, a manga eu cheiro, a manga ela me traz uma lembrança de um determinado tempo e de uma determinada localidade. Então, poesia, arte para mim é isso, poesia para mim é isso, assim, é a vida, né? Ela é a ligação divina com a vida. E aí eu pensei em gente conversar, marquei contigo, eu não tinha pensado um momento e de repente a gente chega aí. Último dia de inverno, início de primavera, pós-aniversário de Jaqueline, isso eu pensei, né? Vou deixar passar o astral, deixar ela tomar cerveja para depois a gente fazer. Mas chegou um momento muito bem-vindo. E aí eu queria começar, assim, para te deixar bem livre falando, para a gente falar como aconteceu de Jaqueline se perceber poetisa. Embora que eu imagino que isso foi quando nasceu, mas fala aí, como é que você se notou escritora, poetisa? É interessante a gente falar, né, sobre essa coisa de se sentir poetisa, de se sentir poeta. E a gente eu levei algum tempo para admitir que era poetisa. Um desses dias, em uma noite de estudo com a Ardiles, né, que é poeta e roteirista, que está nos acompanhando, Rogério Generoso também, que é poeta, amigo meu de muito tempo, também está nos acompanhando, e nós falávamos exatamente, e o Rogério disse, não, você tem que admitir, a coisa mais absurda que tem é um poeta que não se admite como poeta, né, que não assume essa identidade. E eu acho assim, é o que você disse, eu acho que você traz de muito tempo, eu acho que a poesia já está na gente. Chega um momento em que ela vai se revelando de forma mais concreta, mais objetiva, e você vai perdendo um certo, vamos dizer, acanhamento, e você vai expondo. Porque nós somos, eu acho que os poetas são muito convencidos, né? E você, de certa forma, tem um certo milindre de expor alguma coisa tua e alguém dizer, pô, esse negócio é muito ruim, né? Eu mesmo, se for olhar minhas coisas lá de trás, são uma tragédia. Mas aí você vai, o quê? A vida do artista, um escritor, a vida dele é uma produção e ele não tem um limite, que ele vai dizer, bom, aqui eu já cheguei, eu já estou no ponto, e que é uma busca constante para aprender mais, para mergulhar mais no mundo, nesse mundo subjetivo. A poesia nos provoca uma subjetividade, né? Ela é muito subjetiva. A poesia é um enigma. Na verdade, a poesia é um enigma. Você disse ainda agora que pega o texto e lê. Quando você vai ler de novo, parece que é uma outra coisa. Porque Sempre. a poesia, né, ela vai te falando de acordo com o teu momento. Mário Quintana, o poeta Mário Quintana, ele diz, não somos nós que lemos o poema, é o poema que nos lê.
E é verdade, é por isso que às vezes um poeta escreve um texto e você vai ler, o poeta escreveu dentro de um momento, né, o eu poético, o eu lírico dele se manifestou e ele fez um texto. Aí depois eu leio aquele texto e eu me identifico com um sentimento que não era meu, que era um sentimento de uma outra pessoa, mas aquele poema leu a mim. Isso é muito significativo. Então, É assim, uma desde criança. coisa como é que eu posso dizer isso? É, transdimensional, né? Você entra numa energia que naquele momento você se abre para recebê-la. E aí depois ela está pronta para o mundo, né? Isso. Então, eu escrevo desde muito tempo e eu fui uma criança normal, mas nem tanto. Eu sempre comento, eu tinha 10, 12 anos e eu ficava por cima do telhado, né? Eu sou muito contemplativa da noite, eu sou um bicho da noite, eu sou um animal noturno. Eu não sou animal do dia, eu não gosto do dia. Então, vai caindo o crepúsculo e aí eu vou me manifestando, que parece uma coisa assim, sabe, meio... Então, eu sou um animal noturno. E essa minha relação com a noite, para mim, ela é necessária, porque eu prefiro fazer minha correção dos textos, tanto poesia quanto prosa, à noite. Eu escrevo muito, você sabe que eu viro madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, eu estou escrevendo. Embora Quintana também, eu faço muita referência a Mário Quintana, ele dizia que não era desnecessário colocar data nos poemas, mas eu gosto de datar. Eu gosto que alguém, quando lê, diz assim, cara, foi nesse momento, nesse dia, que ela estava escrevendo tal coisa. É óbvio que quando a gente publica, a gente pode retirar, né, essa referência de data. Mas, então é assim, eu acho que o poeta vai se construindo, ele vai se lapidando, a poesia, ela não é fácil de ser percebida, ela não é fácil também de ser, de alimentar, da gente se alimentar com ela, né? É preciso um mergulho, um despojamento para você realmente compreender a dimensão poética. É esse enigma que eu falei ainda agora. Então, e quando a gente fala de poesia, Gê, você falando assim, de coisas que você contempla em relação à arte, né? A poesia, ela é tão sublime, ela é tão, assim, especial, que ela não é... Muitas pessoas ligam a poesia... Assim que você fala de poesia, se pensa em quê? Poema. Falou poesia, você pensa logo em poema. Mas a poesia, ela está presente em toda manifestação artística. Ela está na fotografia, porque o objetivo da arte, o objetivo final da arte é o encontro da poesia. Então, quando o artista começa a pintar uma tela, o que ele busca ali é a poesia, é essa subjetividade, é essa beleza que vai captar o espectador para a obra dele. O escultor busca a poesia na obra dele, o fotógrafo, então toda a arte, o teatro, toda a arte, o final dela é a poesia. Então é algo muito que está além da literatura, né? Ela não é algo específico da literatura, embora ela seja tão presente de forma violenta, digamos assim, na poesia, que quando se fala em poesia, instantaneamente você fala de poema. E quando alguém diz assim, mas o que é poesia? Aí é onde o bicho pega, né? Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, assim, nunca tinha ouvido essa definição da poesia para as outras artes, as outras formas. E tu falando agora e eu pensando, né, assim, aqui agora. Quando outra coisa que eu acho que tem muito a ver com as práticas integrativas, com o autoconhecimento e as artes, é a questão das sombras, né? O artista, ele normalmente não tem ter contato com as sombras dele. Ao contrário, o artista gosta desse mergulho mesmo, de ir mais profundo e sentir mais, e sentir mais, e sentir mais, e fazer para depois nascer. Então, é sempre um momento de quase morte
e ressurreição. Acho que a criação artística tem muito isso. Pedro pergunta como é que você vê essa questão do machismo na poesia. Mas vamos continuar falando. Tá certo, Matheus, na poesia. Então, encerrando essa questão, assim, especificamente, né, falando desse mundo poético e dessa linguagem poética. Então, é assim que a gente faz. Você falou agora dessa questão das sombras, e eu tenho um texto meu, que é um poema bem pequenininho, que diz assim: eu não posso rejeitar as sombras, porque se eu rejeitar as sombras, eu rejeito o meu ofício. Eu rejeito a minha poesia, porque é uma relação muito íntima com isso. As sombras, para mim, elas não assustam, elas são necessárias, tanto quanto eu faço prosa ou quanto eu faço um poema. Então, ela é intrínseca, né, a essa. O artista precisa desses dois mundos, desses dois hemisférios, e ele caminha por entre essas duas, vamos dizer, esses aspectos que nós trazemos para a arte de forma, vamos dizer assim, não seria uma aventura, mas é um desafio, né? É um atrevimento, né, do escritor. Então, aqueles que são feridos pela poesia, enquanto escritor, a gente diz assim, todo mundo pode escrever, né? Mas nem todo mundo pode fazer poesia. É um privilégio, realmente, é um privilégio que pesa muito, pelo menos para mim. É uma coisa que tem suas, vamos dizer, seus trechos difíceis de estrada de atravessar, né? Porque você mexe muito com o seu interior, embora que, quando a gente se expressa no poema, na verdade, você não vai estar vendo ali um texto, que dali é Jaqueline Torres. Pode se identificar, né, na minha escrita, que esse texto seja meu e esse que não seja meu. Mas tem um eu lírico, né? A voz que fala no poema é esse eu lírico. É o eu lírico que fala, então a língua ela é universal, esse sentimento que vai para a poesia, ele é universal, por isso nós nos identificamos com o texto poético, né, de outra pessoa, por conta que foi o eu lírico daquela pessoa que falou comigo, não necessariamente aquele escritor, né, aquele poeta. Você falou da pergunta do Pedro, né, sobre a questão do machismo no mundo da poesia. No mundo da literatura, a gente tem que ver, né, Jerusa, que ainda realmente há uma predominância masculina. Nós vemos agora um movimento, nasceu recentemente, pelo menos chegou recentemente a mim, um movimento de mulheres cordelistas. É um movimento feminista de mulheres que querem esse espaço no mundo do cordel, que também ainda é muito fechado. Eu estou falando em um gênero específico, né? Mas, em si, a literatura como um todo é realmente de predominância masculina. Se a gente for para a arte, a gente vai ver isso. Se eu Também. disser aqui para perguntar, se nós tivéssemos todos uma roda de conversa e perguntar se tem para mim algum nomes de poetisas e de poetas, ia ser um derrame de homem, né? Nós Isso. íamos começar Manuel de Barros, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Mário Quintana, e lá vai, Vinícius de Moraes, Castro Alves, Gonçalves Dias. Quantas poetisas nós vamos ter? Aí a gente vai contando nos dedinhos. Cora Coralina, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, vai diminuindo, Vai né? sim. Se nós somos para outra expressão artística, então o negócio ainda é pior, né? Se a gente Isso. for para pintura, aí o negócio complica. Vacila. Quantos pintores vacila, né? É Aí, se a gente vai para música erudita, pelo amor de Deus. mais Então, raro o ainda. mundo... Oi? É mais raro ainda, né? Essa Mais expressão. raro.
É. Pois é, então o mundo da literatura, ele de certa forma, ele é fechado ainda assim, e ele tem um aspecto muito masculino, e você pode ver quando a gente tem uma live, quando nós fazemos um sarau poético, conte quantas poetisas tem ali e quantos poetas tem presentes. O número É. de mulheres é sempre inferior ao número de homens. E não é porque não tem mulheres produzindo, é porque às vezes esses espaços não são abertos para a gente. A gente tem que ir meio que, sabe, no ombro e vai conseguindo, para conseguir se colocar, porque nós precisamos, né, colocar a nossa voz no meio literário. Então é muito complicado ainda. É complicado fazer literatura no Brasil, né, Gi? Sim, Nós e há vivemos muito muito. tempo teve em casa. O lugar da mulher, até o século passado, era dentro de casa. Então, toda a produção dela era dentro de casa, né? Assim, havia essa Sim, dificuldade de estar na rua, de estar no mundo, enquanto o lugar do homem era o mundo. Então, é um processo ainda de desconstrução que a gente sabe que vai levar alguns séculos para equilibrar essa energia ainda, para ter o mesmo quantidade de reverências dos dois gêneros e abrir também para esse público que chega hoje, esse público trans, esse público não binário, que também sim, sim. precisa ser acolhido em suas expressões artísticas. Eu acho que é bem importante isso, né? Exato. Nós tivemos o mês passado os 60 anos do livro de Carolina. E é um livro que, quando você vai. Quando a gente vai. Você colocando agora a questão das pessoas binárias, de trans, que também produzem, as mulheres negras, os homens negros que produzem, que também são escassos na literatura. Carolina de Jesus, com o livro, né, Quarto de Despejo, então, completou 60 anos agora, ela não é considerada com a devida importância dentro do mundo da literatura, né? Nós temos escritoras, Conceição Evaristo, é uma poetisa extraordinária, mas quando você está no mundo literário, você conhece Conceição Evaristo. E até tem muita gente que não conhece, que é uma mulher, ela é negra e que produz fantástico, uma escritora fantástica, mas os espaços, eles não são garantidos de forma democrática a todo mundo, né? E, Ele realmente, ele restringe algumas vozes nesse meio. Então, é necessário que a gente sempre esteja também trazendo para a nossa discussão, quando a gente discute sobre literatura, sobre essa nossa condição, enquanto mulheres produzindo literatura, produzindo arte, sabe? Fazendo audiovisual, fazendo roteiro, fazendo tudo que a gente vê aí no mundo artístico. né, já que tu falasse para a gente uma coisa bem interessante sobre a dificuldade também de fazer literatura de uma maneira geral no Brasil. E aí teve uma pessoa antes que perguntou, acho que foi Aramis, eu não sei, é um nome assim. E ele pergunta, ou ela, eu não sei quem era a pessoa, se você faz poesia no silêncio ou se sua poesia nasce no não silêncio. Depois, se você voltar aí, eu acho que você encontra quem foi, mas a pergunta era essa. Estou jogando. Ardiles. Deve ter sido Ardiles. Ardiles, Um isso. colega meu é poeta também, produtor de audiovisual. Isso. E se eu produzo, né, com silêncio, com barulho, não, independe, é quando a gente é ferido pela coisa, né, quando a ideia, quando a inquietação nos vem. Então, às vezes eu faço isso, à noite, eu paro e de repente o texto vem. Mas isso acontece, eu escrevo muito quando estou viajando. Você sabe que eu sou apaixonada por toda a turbulência de Recife. E eu entrava dentro daqueles ônibus lotados, assim, apinhados de gente, sendo empurrada, mas eu conseguia escrever ali, porque na hora havia uma necessidade de escrita. Então, eu não tenho muito essa... Tem pessoas que têm uma disciplina, né?
Eu não Isso. lembro quem foi o escritor que eu estava lendo sobre ele, e era o horário da manhã. Então, o horário da manhã, desde que acordava, não sei que horas, dá muito cedinho, até perto do meio-dia, era o horário de maior produção dele. Então, tem pessoas que têm específico, tem escritor que tem um horário, tem um momento. Eu ultimamente, eu estou num período que eu não estou fazendo poesia, eu estou fazendo prosa agora. Às vezes eu paro e digo, pronto, então eu acho que acabou, passou. Fui curada, né? Não vem mais. É aquela ideia mesmo de mingou, pronto, acabou o açude e não tem mais água. Mas depois aí vem, porque tem algo que lhe provoca e você escreve. Mas então eu tenho muito disso. Às vezes eu escrevo textos, poemas muito longos. Eu estou com um texto, eu estou com um poema agora que ele são 3 ou são 5 páginas. É um Ah, poema só. E são 3 ou são 5 páginas. Às a lá, vezes eu faço. dá para fazer um Oi? livro. A lá João Cabral de Melo Neto, ele dá para publicar um livro. Assim, e às vezes tem 3, 4 linhas um poema. Então é muito bacana isso, né? Porque não somos nós que chamamos a poesia para a gente, parece que é ela que nos chama, né? É ela que fala conosco e se manifesta. E aí é necessário essa sensibilidade que aí o escritor, a escritora vai ter de perceber, né? E de ter essa intimidade com a palavra, essa palavra que ela toma uma outra dimensão, né, os termos, como a gente brinca com as palavras, e desconstrói, e reconstrói, e transforma palavras comuns num verbo, né? Você pode pegar, eu vou bocar você, então, você pega um termo e você dá um outro significado, e aí tem a percepção também, como você colocou essa questão do que você traz para o seu poema, que ali, que quem lê vai sentir cor, luz, né, cheiro, Sabor. sombras, frio, sabor, são tudo que nos cerca. A nossa leitura de mundo se dá através dos nossos sentidos, né? Profundamente, tudo aquilo que nós percebemos se dá através dos sentidos. E é necessário o escritor tem que ter eles muito aguçados para perceber e trabalhar isso. É meio uma coisa meio bruxa, não é, Gê? É uma É, coisa que você joga ali. Existe uma química, uma alquimia. uma Tem uma alquimia. alquimia ali com esses elementos todos que você vê. A chuva, ela pode ter um aspecto para alguma pessoa de um jeito, mas para mim, às vezes, ela tem um outro sentido. E aí eu quero que você, quando vá ler, compreenda também a partir daquele meu olhar. A sensação que eu tive quando vi, eu coloco para que seja também percebido, né? E às vezes as pessoas vão e encontram outra coisa, e percebem outra coisa. Já desse eu li um texto de Leandro Vaz, grande poeta, cantador de Arco Verde, né? E aí a gente discute muito sobre poesia. Eu li um texto dele e depois a gente discutindo, era uma coisa, ele dizia uma coisa, eu senti outra. Com Ardiles sabe disso, Ardiles faz os textos e depois, quando a gente vai analisar os textos, aí eu sinto uma outra coisa. Aí é interessante a gente ver uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Aí onde está a dimensão sensorial. Porque a primeira coisa que você vê, quando você pega um texto, você lê, e o que te fere, né, é a emoção. A primeira leitura, ela tem a ver com as sensações. Quando você lê um texto poético, você, antes de fazer uma análise linguística, estética, seja qual for ela, a primeira coisa que te chega são as sensações, é uma sensação. Você lê um poema, qual a sensação que ele te provocou? Isso é a primeira, né? É, é quando a mão do eu lírico lá, do poeta, da poetisa, chegou em você.
E aí a gente começa a desvendar aquele texto. Porque não tem como você escapar disso, né? Desse sentimento. Que às vezes é aquela coisa, um texto, um poema, ele não é biográfico, né? Ele é o lírico daquele escritor e daquela escritora que está ali no papel. Então, tem muito a ver com isso. Eu quero abrir um espacinho aqui, acho que você vai ver, Jerusa. Nossa querida Di, de Salvador, da Bahia, está nos Que acompanhando, amiga minha e de Jerusa, muito querida. A gente fica seja muito feliz. que Di Gonzaga, gente. muito feliz. Tu falando, e aí eu vindo, agora com Dilene presente, fica mais forte. Você falando dessa coisa de ter ouvido de uma pessoa escrever, e eu acho que talvez tenha sido essa, talvez não. Mas eu lembro que numa formação, e a Edilene devia estar, Moacir Gadot falava sobre isso, que ele acordava de 4 horas da manhã e ele escrevia por 3, 4 horas direto, assim, nessa organização. E eu juro que eu tento, nas minhas coisas, fazer assim, organizar para começar o dia e fazer tudo bonitinho, mas não funciona. Aí quando dá 5 horas da tarde, eu boto a máquina para lavar a roupa na máquina, passo a vassoura na casa e aí estou pronta para começar os horários da manhã, mas não funciona, não funciona, eu estou. Não, não funciona mesmo. A outra coisa que, enquanto você falava, me lembra também, foi aquela visita que a gente fez à casa Mário Quintana, né, que nós fizemos juntas. E essa coisa de que a poesia, ela não morre, né, com a pessoa, ela fica, a alma é uma coisa, acho que a alma poética tem a ver com esse eu poético, porque ela fica, assim, a gente visitou lá a casa, e vai em Manuel Bandeira, e vai no Espaço Passarga, também está lá presente. Elas ficam acesas, né, é uma coisa, uma energia meio, não sei se tu sente isso. A arte em si, ela é a única coisa que vence a morte, né, Gi? Nada pode vencer a morte. A morte é o final de tudo, menos a arte consegue se sobrepor a isso. Porque a arte, ela eterniza aquela fala, né, a voz do artista, seja ela em qualquer linguagem. Quando nós visitamos o Centro Mário Quintana, em Porto Alegre, e aí eu me deparei com o quarto que era do Mário Quintana, chorei pra caramba, né? Eu não me aguentava, né? Meu pai do céu. Que era o espaço em que ele habitou e que ele produziu. Eu sou realmente muito encantada com o Mário Quintana, entre os muitos poetas que eu admiro. E então, Oi? Eu recordo dessa emoção que você sentiu, assim, dessa experiência de ter vivenciado isso. Que eu não sou de estar chorando, não, sabe? Mas tem umas coisas que realmente, quando me pegam de jeito. Rogério Generoso fez uma pergunta ainda agora aí, o que é que eu proponho na minha poesia, né? Qual é a proposta? Eu penso que quando eu escrevo, uma das coisas que eu quero fazer é de inquietar as pessoas para que elas saiam do limbo. Não são todas as pessoas, mas para que a gente perceba essa beleza que está na literatura e que a minha poesia, ela precisa vir no sentido de desconstruir muita coisa que às vezes fica vinculado à poesia, né? A gente não pode chegar e definir. Assim como é muito complexo você definir o que é poesia, é muito complexo você definir o que é o gênero que cada pessoa deve escrever. E não somos nós, nenhum escritor, que pode chegar e dizer que esse gênero se sobrepõe a esse, ou aquele, ou a esse formato, ou não. Mas eu acho que as palavras, elas precisam, de certa forma, ser desconstruídas e sair daquele formato comum que às vezes a gente vê na poesia, em algumas produções, né? Eu acho que nós precisamos, eu quero que alguém leia e, quando terminar de ler o que eu escrevi, o que foi isso que eu li, né? O que foi?
é para inquietar, é para incomodar, é para que a pessoa fique se questionando o que foi que eu quis dizer. E que as pessoas mergulhem, né? Porque uma das coisas que a literatura propõe, ela talvez nem proponha, mas ela permite, é justamente essa entrada nossa dentro daquela obra, né? Nós conseguimos fazer isso. Então, nós passamos a habitar os textos que nós lemos. Naquele momento que você lê uma determinada obra, você vai morar naquele ambiente, sim. Nós habitamos os textos que nós lemos. Nós habitamos o poema. Por mais amargurado, por mais sombrio que aquele poeta escreveu, você está ali dentro. Quem de nós ainda não morou em Macondo? Tem coisa... É fantástico, porque eu comecei a ler 100 Anos de Solidão e eu fui morar em Macondo. Eu digo, não, eu estou chegando aqui com a mochila nas costas e vou procurar um albergue, algum lugar desse, né, para ficar ali. Então, às vezes a gente tem certa dificuldade de se libertar de um livro, porque você entra, você convive com aquelas personagens, você sente aqueles cheiros, você sente as tensões, os corredores da casa. Quem nunca não conviveu ou não viu de espreita Capitu? Porque eu via Capitu assim. Quando eu li Dom Casmurro, parece que eu estava dentro da casa dele. E aqui a acolá eu consegui ver ela numa portinha, passando de um canto para outro. Você se transfere. Então também a gente se transfere para os poemas. Eu acho que a grande proposta da poesia, do poema, e também que eu não faça, que eu construa uma identidade, sabe, Jerusa? A minha preocupação é muito isso. É permitir que meus escritos, ele tenham uma identidade. Que ao ler você sabe, isso aqui é de Jaqueline Torres. Assim como quando a gente lê Drummond, a gente não vai imaginar que a gente está lendo Manuel de Barros. É impossível você ler Manuel de Barros e você achar que você está lendo Mário Quintana. Que você está lendo Cecília Meirelles. Né? Cecília Meirelles nessa escrita. Tem uma identidade muito própria naquele texto, naquela fala. E então vai mais ou menos por aí. Jaqueline, poemas sobre a dor são mais emoção que poemas sobre felicidade? Se tem mais emoção. Sim. Eu penso que não, Elisa. Eu acho que não, Jardel. Eu acho que não é um poema de dor que vai se sobrepor a um poema que traga alguma expressão de felicidade, que tenha como tema a felicidade. Eles podem, a partir da capacidade que o escritor teve de colocar os elementos perfeitos ali, certos, que ele fez o arranjo daquelas palavras e que ele deu a beleza poética que é necessária para que aquilo seja realmente um texto poético, então não importa o tema que ele está trazendo. Ele precisa, sim, ele precisa ter esse aparo, sabe? É um trabalho de carpintaria, é trabalhar a buril mesmo, o texto poético. Então, você às vezes pode ler um poema, tem um mini-conto, um microconto. Eu fico falando de outros gêneros literários porque eu não tenho como dissociar, né, já que eu faço esses gêneros. Tem um microconto do Ernest Hemingway, que diz assim: vende-se sapatos de crianças nunca usados. Você lê o texto, né? Vende-se sapatos de crianças nunca usados. É alguma coisa nesse sentido. Eu não estou dizendo com as palavras exatamente como está escrito, não. Mas aí a princípio, você olha esse texto. Eu lembro que eu apliquei uma oficina sobre conto e questionando o que o escritor, o que está escrito aqui, o que ele quis dizer. Que, na verdade, o conto, ele tem uma outra escrita, né, por trás.
Ele não está ali, ele tem ele está sob aquilo que foi escrito. Ele está nas entrelinhas. E aí foi se verificar e todo mundo foi questionando. E é extremamente trágico esse microconto do Ernest Hemingway. Extremamente trágico. Vende-se sapatos de criança nunca usados. Foi uma criança que morreu, ainda bebê, que nunca conseguiu usar os sapatos. E de imediato você, né, e Hemingway é um mestre. Da forma como ele coloca, você não... automaticamente você lê, mas não quando você mergulha é que você vai conseguir perceber. Então, eu acho que um texto, às vezes as pessoas consideram que talvez a Ardila está dizendo aqui é um mini-conto, um mini-conto do Ernest Hemingway. Quando algumas pessoas consideram que talvez uma poesia, Navios Negreiros, seja mais intensa do que um poema da Cecília Meirelles, né? Ou isso, aquilo. Mas quando nós vamos, quando a gente consegue fazer esse alinhamento ao texto, é quando a gente cai no que propõe o tema de hoje, que é o encantamento. Se eu, enquanto escritora, enquanto poetisa, eu não consigo provocar esse encantamento no meu texto, eu preciso eu preciso parar e rever o que eu estou produzindo, a linguagem que eu estou utilizando, que elementos são esses elementos estéticos que eu estou trazendo para a minha obra, para que ele realmente cause o efeito que é necessário, que é causar esse estranhamento e esse encantamento na pessoa, né, que está lá na ponta. Porque o poema também tem isso, né? O poema começa em quem está escrevendo, mas ele não termina em mim. Ele termina em quem pegou o livro, em quem fez a leitura dele, quem leu o texto poético. Ele vai terminar nessa pessoa. Por isso que nós perdemos o direito ao texto que nós escrevemos. Né? Nós só temos direito a ele enquanto ele está conosco. Depois, ele não é mais nosso. Quando ele vai sempre... entregue mesmo, né? Vai sempre se cumprir depois. Vocês estão vendo aqui, né? Mel acompanhando também a live, né? Participando. Ela sempre vem, sabe que está ao vivo. Eu acho que a gente tem uns 10 minutos para bater papo. Você falava do conto e eu lembrava do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E isso é muito forte na literatura desse livro, porque os contos trazem uns conteúdos muito densos. Foi um livro que eu tenho lido, é um livro que eu tenho lido constantemente, quase que diariamente, e eles mexem muito, né? Então o conto tem essa característica realmente. Hoje eu já entendo isso também na experiência. Jaque, fala dos projetos que vocês têm feito. Assim, eu estou sabendo que você está trabalhando com enredos aí, de conjunto de poetas e poetisas e artistas, escritores, né, na verdade. Tem como falar um pouco dos projetos que estão surgindo? Tem, os projetos é sempre assim, né? Tem algumas questões aqui que foram colocadas daqui a pouco. Diosma está pedindo para recitar alguma coisa, eu vou recitar, eu até fiz uma seleção aqui de alguma coisa para recitar, e Ardiles perguntou sobre a questão da presença, se a poesia ela tem que trazer mesmo uma conotação ideológica ou não. Eu sempre acho que a poesia, ela não necessariamente, ela tem que ter um contexto ideológico, e acaba tendo, mas não necessariamente que ela tenha que ser panfletária, ou ela tenha que trazer uma ideologia. Às vezes as pessoas perguntam para mim sobre essas questões sociais que não vão estar presentes na minha poesia e vai estar presente na minha prosa. As questões sociais, esses elementos sociais,
ele para mim, ele incomoda muito, então eu coloco na prosa, e na poesia eu já caminho por outro lado. Então, eu acho que depende muito de quem está produzindo, né, de quem está escrevendo, e que prefere fazer dessa forma, ou fazer um texto que ele tenha mais esse contexto ideológico mesmo. Nós sempre faço referência a Maíra Tenório, que é uma poetisa nossa daqui, maravilhosa, e que tem uma poesia, sabe, visceral, que trata dessas questões da mulher, né, do feminismo, e importantíssima. Então, eu acho que tem muito a ver com o poeta, ou pelo menos mesmo o momento. Tem textos meus que fazem uma referência, mas não é algo que eu me policie para que tenha que estar, enquanto poesia, né? Mas eu acho que eu deixo muito, é muito natural meu. Se vem, eu escrevo, se não vem, não, eu não forço, eu não tiro os textos do limbo, não. Eu deixo eles Olha, quietos para lá. porque eu acho que é mais legal. E aí depois a gente fala desse futuro aí, desse projeto. Então, Pronto, em relação à questão dos projetos, então, para ser bem rápido, nós estamos, eu acho, Elisa, que um dos grandes erros nossos, enquanto escritor, enquanto escritora, é muitas vezes não darmos a devida atenção à nossa formação, enquanto estudiosos e pesquisadores. Então, eu acho que é primordial para quem quer escrever, estudar. Estudar, estudar, estudar. Ler, 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 ler sempre, ler sempre. Ler todo gênero, ler tudo que cair nas mãos. É preciso que você faça isso. E o estudo, ele é fundamental. Você precisa saber. Eu sempre digo, eu não faço metrificação nos meus poemas, eu não escrevo metrificado, mas eu preciso saber o que é uma metrificação. Eu tenho que ter conhecimento sobre o que é fazer metrificação. Um mestre da metrificação é Diosmar Avelino, que está nos acompanhando. Inclusive, eu estou com um texto que eu fiz a metrificação dele e vou passar para Diosmar, que ele vai realmente o que foi que eu fiz. Mas então é necessário esses estudos. E aí a gente constitui um grupo para começar a estudar e para debater, e a gente pega texto, faz análise dos textos um dos outros, participa desse grupo eu, Ardiles, Rogério Generoso e Tiago, e nós fazemos análise do texto um do outro, e também de textos teóricos, né, de estudo. Eu estou tem um livro que acho que já está no Prelo, que não é um livro, não é um solo, né, eu só tenho um livro solo, eu tenho participação em outras coletâneas de livros, eu acho que ao todo são 5 livros, e vai sair agora o 6º, pronto, tem Cozendo Palavras Soltas, que está aqui também, esse é o meu primeiro livro solo. Antes desse eu já tinha participado de antologia, eu já participei de antologia Um Conto, que é um livro que foi organizado pelo escritor e jornalista Paulo Caldas, que é um livro que homenageia Raimundo Carreiro. Então, enquanto aluna de Raimundo Carreiro, Paulo Caldas pegou várias pessoas que tinham sido alunas de Raimundo Carreiro, das oficinas de Carreiro, e compôs cada pessoa com um texto, né, com um conto, e tem um livro, Viva Carreiro, que eu também sou coautora dele. Aí já tem a antologia das Sopoespes, nós agora, enquanto APLA, nós entramos agora nesse momento meio complicado, né, bem complicado da pandemia, mas eu acredito que assim que retomarmos os trabalhos, a academia também de pesqueira, da qual faço parte, né, ocupando a cadeira número 5, a APLA, Academia Pesqueirense de Letras e Artes, nós deveremos também estar pensando em um trabalho, em uma antologia com os acadêmicos. E então a gente está sempre fazendo isso. Esse outro que eu faço, que eu vou fazer parte, e que está indo para o Prelo, Oi. Ecos do Nordeste, nós já teve o primeiro volume, vai sair agora o segundo. É um livro que ele vai ser lançado no Brasil e lançado sempre em Portugal, né, em Lisboa. Tem poetas que estão em Portugal, e aí toda a divulgação em Portugal é feita com o pessoal que está lá. Aí nesse, eu agora vou fazer parte, né, sou coautora também dessa antologia. Ela deve estar saindo em breve por aí. Vai parar
Aí a gente para e retorna para poder fazer encerramento com decência, recitar uma poesia e encerrar esse papo, porque a gente já sabia que uma live nossa ia ser cumprida. Sei. Vou Você vai dar aguardar. um. Gente, vocês se liguem, não saiam não, porque na hora que encerrar o tempo eu dou essa parada